Primeiramente, né, gostaria de agradecer a presença de todos, tá, e a confiança aí depositada no nosso escritório. Só de estar participando dessa reunião já mostra aí o interesse de vocês, né, em recuperar os valores investidos, né, não serem passivos com esse possível golpe que vocês sofreram, tá? Eu me chamo Wagner Mendonça, eu sou sócio fundador do escritório de advocacia Wagner Mendonça. Nós somos um grupo aqui de advogados, né, estagiários, secretária, controle jurídico, enfim, a gente tem toda uma equipe especializada em golpes financeiros. Então, a gente já tem uma larga experiência nesse tipo de ação, não só em plataformas de criptoativos, mas também em casos de contratos, golpe de empréstimo consignado ou contrato de rentabilidade, como é o da GAS, que foi um caso também noticiado aí no Brasil todo, tá? A nossa atuação ela consiste da seguinte maneira, né? Atuar em âmbito civil, ou seja, no âmbito do direito privado, na tentativa de recuperar os valores, né, investidos por todos vocês. Então, a parte criminal, né, desse tipo de golpe, a gente não trabalha, a gente só orienta na hipótese, né, de confecção de boletins de ocorrência. Eu vou começar já por essa informação, tá? Doutor Wagner, é importante o boletim de ocorrência? Ele é importante, sim, mas ele não é essencial. Então, se o golpe ele já foi efetivado, ou seja, se a plataforma já se tornou indisponível, vocês já não possuem a possibilidade, a prerrogativa de sacar os valores de vocês, né? Simplesmente não tem nenhum retorno dos usuários da plataforma, né? Dos hosters da plataforma, e estão, né, se sentindo lesados. Eu oriento a que, se não todos, a grande maioria, realize um boletim de ocorrência, seja ele na forma online, através da delegacia online, delegacia virtual, ou até presencial, na delegacia mais próxima da sua circunscrição, para que as autoridades policiais comecem uma investigação, que futuramente pode, inclusive, subsidiar a nossa ação civil. Então, assim, doutor, eu não consegui fazer o boletim de ocorrência, eu não posso ingressar com a ação, eu não posso pleitear meu dinheiro de volta? É claro que pode. Não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade, mas serve para auxiliar bastante, né? Até nas hipóteses de ação coletiva, o boletim de ocorrência de um já vai ajudar para o caso do outro, até porque o caso de vocês são todos idênticos. E a autoridade policial ela só começa uma investigação, ela só faz bloqueio em contas, né, de atitudes suspeitas quando ela é comunicada do fato. Ela precisa saber que houve o crime, né, para que efetivamente ela atue, né, em prol dessa defesa e garantia dos cidadãos que foram vítimas desse suposto crime. Então, para isso que o boletim de ocorrência ele é bem importante, mas, como eu falei, ele não é obrigatório, não é uma exigência. Então, os que já fizeram boletim de ocorrência ou que estão pensando em fazer, eu acho extremamente válido, tá? Vai ter um peso probatório muito grande na nossa ação. Os que não conseguirem fazer, ou que porventura tiverem alguma dificuldade ou falta de tempo, também não vai ser um empecilho para poder ingressar com a ação. É só uma prova a mais de que o golpe, né, e o crime ocorreu, tá? O nosso processo ele vai ter o objetivo de devolver, né, os valores que vocês investiram, devidamente corrigido, dentro do saldo que vocês tinham disponíveis na plataforma, tá? A plataforma, acredito eu, que tinha atualizações diárias, se não diárias, semanalmente, em relação a valores. Então, a gente vai precisar, né, da comprovação de quanto vocês tinham nessa plataforma, seja através de prints, seja através de e-mail, né, ou de alguma maneira, caso o acesso à plataforma já tenha sido cessado, tá, integralmente. A gente precisa dessa prova do valor atual, além do comprovante de aporte, né, que vocês tinham que aportar o dinheiro de alguma maneira, né? A gente já conversou e eu levantei informações e pesquisas também nesse sentido, de que a Stone, né, a intermediadora de pagamentos, Stone,
que também possui máquinas de recebimento de cartão, de crédito, débito, né? Ela fazia todas as operações, né, relacionadas à empresa, se não todas, a grande maioria. Então, pela Stone ser uma empresa credenciada, tá, pelo Banco Central, pelo Bacen, aqui no Brasil, muito provavelmente nós vamos incluir a Stone no processo, tá? Não significa que a Stone vai ser responsabilizada, tá? Mas vocês, como consumidores hipossuficientes, como investidores, na teoria da aparência, o que é a teoria da aparência? É o que vocês conseguem ver, né? A Stone fazia parte do negócio, porque todas as transações eram intermediadas pela Stone. Então, a Stone que vai ter a obrigatoriedade de dizer que comprovar, né, que não fazia parte da transação, que era uma mera intermediadora, talvez, mas vai ter que trazer provas nos autos para onde esse dinheiro foi, para onde esse dinheiro ia, e, consequentemente, a gente tentar incluir outros, né, outros polos passivos, né, outras pessoas jurídicas ou físicas até, para fazerem parte, né, da parte contrária da ação, ou seja, para ingressar no polo passivo da ação e resguardar ainda melhor o direito de vocês. O nosso escritório, no nosso processo civil, ele costuma, né, e até dá preferência a fazer ações coletivas, tá? Então, por isso que eu estou falando com vocês em grupo e também fazendo parte, né, do grupo, para poder tentar um grupo considerável de autores, né, ou seja, de pessoas interessadas em ingressar com essa ação, porque eu entendo que um grupo de consumidores lesados ele tem um poder de persuasão e de força muito maior do que uma pessoa única, né? Ainda que todos vocês tenham sofrido do mesmo golpe, a pessoa sozinha ela também tem o direito, óbvio, de ingressar com a ação, de pleitear em juízo os valores que foram ali investidos. Porém, um grupo de pessoas lesadas ele vai ter um olhar muito mais impactante, né, para o magistrado. Você imagina que você é um juiz e chega uma pessoa e diz, olha, eu usava uma plataforma, tive um bloqueio, estou lá com 20 mil reais que está bloqueado indevidamente, a plataforma simplesmente sumiu e me deu um golpe. Isso é uma pessoa, o juiz vai falar, não, tudo bem, deixa eu ouvir a plataforma, deixa eu ver o que aconteceu. Agora, você imagina uma gama de 50 pessoas dizendo que sofreram da mesma situação, que a plataforma simplesmente deixou de respondê-los, não permitiu o saque e se locupletou indevidamente. Isso vai ser muito mais impactante, isso vai ter um poder de persuasão muito maior em cima do magistrado. Então, a gente tem essa tendência, tá, de fazer essas ações coletivas, justamente por ter maior chance de êxito, ser mais persuasivo, mais impactante e, principalmente, reduzir os custos para vocês. Por que eu estou falando em reduzir os custos? Eu vou passar o quanto o meu escritório cobra de honorários advocatícios para atuar nessa ação. Tá? Honorários advocatícios é o que eu pago para o advogado, tá? Para o profissional defender os seus interesses. Os honorários advocatícios aqui no escritório, para esse tipo de ação em grupo, ele fica no importe de R$ 500 por autor. Tá? Esse valor é pago uma única vez. A gente pode até, dependendo da condição financeira da pessoa, tentar parcelar em 2 vezes, mas ele só é pago uma única vez. R$ 500 por autor, mais 10% ao final do processo, quando vocês efetivamente receberem o seu valor de volta. Então, vamos supor que você tenha investido R$ 30 mil. Atualmente, era a cotação que tinha disponível na plataforma, né? Colocando em reais. Esse valor, quando efetivamente receber esses 30 mil, 10% vai ter incidência de honorários advocatícios, além dos R$ 500 que já foram pagos no início. Isso é para custear todas as despesas, porque é um processo coletivo dessa natureza, ele dá muito trabalho, o escritório ele tem que se mobilizar por inteiro para poder fazer um trabalho a contento, né, para poder dar o retorno que vocês pleiteiam com urgência. Então, esse valor de R$ 500 é um valor único. A gente não cobra taxa de manutenção de processo, a gente não cobra valor mensal para poder ir acompanhando o processo, a gente só cobra esse valor único de R$ 500 mais 10%. Muitas vezes as pessoas perguntam, doutor, eu tenho pouco dinheiro lá, vale a pena, meus honorários também são esse mesmo valor, etc. Olha,
o custo de trabalho meu para a pessoa que tem R$ 1.000 lá e para a pessoa que tem 100 mil, ele é o mesmo, tá? Então, para mim, é indiferente, tá? Se a pessoa tem muito dinheiro lá ou pouco, o trabalho ele vai ser igual, até porque a gente preza aqui, né, pela excelência na nossa prestação de serviço. Então, a própria pessoa que ela tem que levar em consideração se vale a pena ou não para ela ingressar com a ação. Por exemplo, olha, eu tenho R$ 700 lá, para pagar 500 de honorários, mais 10%, mais custos processuais para recuperar 700, muito provavelmente não vai valer muito a pena. Mas aí é uma decisão pessoal, individual de cada um, tá bom? Esse valor de honorários, ele é até um valor módico, a gente cobra o valor de R$ 500, que eu acho que escritório nenhum de advocacia no Brasil vai cobrar isso, porque a gente conta com uma ação coletiva, participando um grupo, né, um grande grupo aí das ações. Por exemplo, ações individuais da mesma natureza, a gente cobra no mínimo R$ 2.500 mais 10%. Isso para ações individuais. Ah, doutor, não quero entrar com grupo, quero entrar sozinho, porque o meu direito, eu não quero participar do mesmo processo que outros, etc., eu quero resolver. Para entrar com uma ação coletiva é R$ 2.500 mais 10%. Então, por isso que eu digo que, além de ser muito mais persuasivo, é muito mais barato para a pessoa ingressar com a ação em grupo. Tá? Em relação a custas processuais. Custas processuais é o valor que você antecipa, paga ao tribunal para poder ingressar com a ação. Tá? Essas custas elas ficam entre 2%, 1 a 2% do valor que você investiu. Isso é pago ao tribunal, tá? E é rateado entre todas as partes, baseado no quanto você investiu. Então, costuma ser um valor bem baixo. Por exemplo, se você investiu, né, R$ 20.000, né, 1% seria R$ 200, que seria pago de custos uma única vez para poder ingressar com a ação. Esse valor ele é devolvido, tá? Ao final do processo, caso a gente obtenha êxito. Então, a empresa que é obrigada a pagar essas custas, né? O autor ele só tem a obrigatoriedade de antecipar essas custas, ou seja, pagar o valor ao tribunal para poder entrar com o processo, para poder entrar com a ação. Eu preciso analisar, né, a sede da empresa, o domicílio dos consumidores, para poder ver em qual tribunal fica mais vantajoso a gente ingressar com a ação. Né? Eu esclareço aqui que o nosso escritório ele tem atuação no Brasil todo, então a gente tem atuação em âmbito nacional, tá? Possuindo processos aí nos mais variados tribunais do Brasil. Então, independente da sede da empresa ou do domicílio dos consumidores, a gente pode protocolar essa ação em qualquer lugar. Né? O nosso processo hoje, né, o processo judicial, que eu digo como um todo, não o nosso dessa causa, ele é integralmente eletrônico, tá? Então, todos os sistemas do Brasil são eletrônicos hoje, o que não torna obrigatório o documento físico, ou seja, o papel. Eu não preciso de nenhum papel de vocês. Então, doutor, eu tenho um documento aqui, eu tenho a procuração, eu tenho o comprovante de pagamento, eu imprimi tudo. Não precisa. Se você tiver esses comprovantes através de print, de PDF, de e-mail, eles podem ser enviados dessa mesma forma, tá? Não precisa imprimir, marcar reunião presencial. O nosso escritório ele tem sede aqui no Rio de Janeiro, tá? Na Rua São José, número 40, quarto andar. Porém, a gente atende mediante um agendamento prévio, tá? Até porque não é todo dia que eu, por exemplo, estou no escritório. Ontem mesmo eu estava no escritório, mas na terça-feira eu estava fazendo 2 audiências, porque o dia é todo fora. Então, se tiverem clientes do Rio de Janeiro, quiserem o escritório, podem ir a qualquer tempo, mas não é sempre que vai me encontrar ou encontrar outro profissional que possa atendê-los. Eu peço que, se quiserem um encontro presencial, que façam um agendamento prévio. Mas, como eu disse, esse encontro presencial ele é prescindível, tá? Ele é desnecessário. Por quê? Porque toda a documentação relacionada ao processo ela pode ser enviada por e-mail. Vocês mandam a documentação por e-mail, preenchem um checklist, né, de documentação necessária, que, para quem comunicar aí que tem interesse em participar do processo, eu vou mandar essa documentação, esse checklist. Vocês vão levantar essa documentação de forma eletrônica e vão enviar para o nosso escritório, né, para o e-mail específico de documentação. Enviando essa documentação e a documentação estando ok,
né, a gente já dá prosseguimento com a elaboração da peça e o início do nosso processo. Tá? Vamos falar agora do processo em si. O processo ele tem primeiro uma fase de conhecimento, que é a fase onde o juiz vai determinar quem tem o direito ou não. Eu já deixo claro para vocês que o direito de vocês é muito bom, tá? Porque vocês têm valores lá presos, né, retidos indevidamente, sem direito de retirada, de saque. Então, isso por si só já é um ato lícito, já dá direito a vocês à devolução desses valores. Agora, eu não posso dizer que é causa ganha, porque eu estaria violando o Código de Ética da OAB. Todo processo existe um risco, né? Todo processo pode ter uma decisão favorável ou não, mas eu, né, reforço aqui que o direito de vocês é muito bom mesmo. Nessa fase de conhecimento, a gente costuma, no início do processo, pedir uma liminar, um pedido de tutela de urgência com caráter liminar. O que é isso, doutor? Aperta a tecla SAP aí. É um pedido inicial, né, no limiar do processo, no início do processo, antes mesmo da empresa se defender, a gente pede o arresto eletrônico e o bloqueio de valores nas contas das empresas envolvidas. Tá? Alguns juízes costumam deferir, outros poucos não, que são um pouco mais conservadores, preferem aguardar a defesa da empresa para poder deferir esse tipo de pedido. Porém, é um pedido que a gente vem enfrentando, né, e conseguindo muito sucesso. A maioria dos juízes costumam conceder esse pedido, que é um pedido que garante o resultado útil do processo. Como assim, doutor? Mais uma explicação, mais um esclarecimento. Vamos supor que, somando todos vocês, 50 pessoas entrem com a ação. Somando todos vocês, a gente tem um total lá de R$ 1 milhão. Dando um exemplo, tá? Só para poder ficar um pouco mais fácil. A gente já vai iniciar o processo pedindo o bloqueio dos ativos da empresa na casa de 1 milhão, tá? Seja através de um arresto eletrônico, nas contas bancárias da empresa, ou seja através de bloqueio de criptoativo pela Binance, que é a principal plataforma, né, de custódia dos criptoativos aqui, que também atua aqui no Brasil, mas que tem atuação aí quase que mundial. Então, esses nossos pedidos costumam ter muito sucesso. E a gente conseguindo esse bloqueio, esse valor ele fica ali, como não sendo repetitivo, ele fica ali bloqueado, né, aguardando o final do processo. Então, se no final do processo a gente conseguir êxito, ganhar o processo, aquele valor já vai ter sido penhorado, já vai ter sido arrestado. Então, consequentemente, ele já está lá garantindo a sentença, né? A sentença é a decisão que põe fim à fase de conhecimento, ou seja, que põe fim à fase inicial, de quem tem razão ou não. Porém, essa sentença ela é recorrível, como toda decisão judicial é. Então, se a gente tiver uma sentença desfavorável, a gente pode recorrer, como a empresa, da mesma maneira, se tiver uma sentença desfavorável para ela, ela também pode recorrer. Tem empresas que costumam recorrer para ganhar tempo, tem outras que realmente nem recorrem, porque senão o valor que ela tem que pagar lá na frente vai ficar muito maior. Então, assim, não tem como a gente prever qual vai ser a postura defensiva da empresa, do grupo econômico, tá? Mas tem como a gente atuar e diligenciar para obter o melhor resultado possível ao final. A minha atuação, a atuação aqui de todo o escritório, no processo vai ser em todas as instâncias, tá, pessoal? Então, eu não vou fazer novas cobranças, por exemplo, a empresa recorreu, vocês vão ter que me pagar mais X. Não vai ter cobrança extra no curso da ação, que não seja cobranças de custas processuais. Aí é cobrança do tribunal, não é cobrança minha. De honorários advocatícios, a cobrança vai ser só o valor de R$ 500, mais 10% ao final do processo. Esses 10% são pagos quando vocês efetivamente recuperarem os valores de vocês. Então, assim, eu já passei aqui como que o processo vai se desenrolar, como é a nossa atuação, né? Documentos, como é que vai ser a fase de colheita de documentação, né? Que é através de um checklist, uma lista de todos os documentos que a gente vai precisar, vai ter que assinar a procuração, contrato de honorários, óbvio, aqueles documentos padrões aí da representação do advogado, né? E também já passei para vocês as possibilidades, né? De sentença, de recurso, de liminar e tudo mais.
eu vou encerrar aqui, por hora, a minha explanação, né, prévia e vou abrir para vocês para perguntas. O que eu só peço é para que vocês façam perguntas relacionadas à causa como um todo e não à sua situação específica. Porque cada um tem a sua situação, né? Por exemplo, um investiu 20 mil, o outro investiu 50, o outro investiu 5 mil. A situação pessoal de cada um, ela pode ser tratada depois diretamente numa mensagem, né, via WhatsApp, via inbox, para a gente poder tratar. As perguntas aqui, eu peço que sejam perguntas gerais sobre o processo, sobre a causa ou sobre as dúvidas que ficaram depois da minha explanação, tá bom? Porque aí a gente faz aqui um rápido, né, perguntas e respostas e tira o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Talvez as dúvidas de vocês sejam dúvidas também dos seus colegas, né, que estão no grupo, que não puderam estar presentes durante a reunião, ou até que entraram no meio para o final da reunião. Se for alguma pergunta também que eu já tenha respondido, eu vou pedir encarecidamente para a pessoa ter paciência, esperar o link da reunião, e se essa pergunta já foi respondida lá no início, né? Para eu não precisar ficar repetitivo aqui e respondendo perguntas que já foram esclarecidas, tá bom? A Rosália, ela já levantou a mão aqui desde do início da reunião, então eu vou abrir, né, para a Rosália poder fazer a primeira pergunta e depois vocês podem, né, levantar a mão aí, habilitar o áudio de vocês e fazer as perguntas que vocês entenderem pertinentes, tá bom? Pode falar, Rosália. Bom, pessoal, eu acho que a Rosália ela não está disponível agora. Então, eu vou abrir para uma outra pessoa fazer a pergunta, caso, né, tenha surgido alguma pergunta. Tudo bem, a senhora Gildilene, pode habilitar, perdão, o seu áudio e fazer a pergunta. Boa tarde, muito prazer. Boa tarde, prazer, doutor. Eu Prazer. gostaria de saber, eh, inicialmente, esse valor de R$ 400, o senhor precisa receber ele logo agora ou é depois? E outra coisa, se caso houver de a gente precisar comparecer, porque assim, eu sou daqui de Pernambuco e eu Sim, também fui é, lesada. nesse golpe, né? Aí, assim, vai acontecer de a gente ter que comparecer pessoalmente, porque, assim, Inviável. vai ficar ruim. Sim. Porque aí é longe, né? Aí, eu não sei se vai ser compensado eu colocar isso para frente. O senhor me diz aí alguma coisa, o senhor me Sim. orienta o quê? Com certeza, sua pergunta foi excelente, tá? Eu acredito que vai esclarecer bastante aí até a dúvida também dos seus colegas, tá? Vou fazer a resposta primeiro em relação à presença de vocês, né? Pessoal, física, que eu acho que é a pergunta mais importante. A parte de honorários eu falo logo a seguir. Então, o processo de vocês, tá? Ele é um processo que ele não precisa de uma audiência de instrução, ou seja, ele não precisa de uma audiência específica para produzir provas. Então, eu entendo, tá, que a audiência de instrução e, consequentemente, a presença física de vocês, ela é desnecessária. Óbvio que teria um custo absurdo, pessoas de todo o Brasil talvez ter que ir para São Paulo ou ir para o Rio de Janeiro, onde a gente for protocolar a ação para poder comparecer presencialmente. Mas, assim, eu vou fazer uma explicação processual para vocês e eu acredito que vocês vão entender. Eu vou tentar ser o mais claro possível. O processo ele tem diversas fases. Ele começa com uma petição inicial, depois tem a contestação, que são as defesas das empresas, né? Depois tem a nossa réplica, uma fase ali de saneamento, que o juiz vê o que ainda precisa ser feito, e tem a fase de produção de provas, né? As provas, no nosso processo, elas vão ser documentais. Como assim?
vão ser provas que já vão ser apresentadas ao juiz no início do processo, que são os prints, os comprovantes de aporte, né, os e-mails, as conversas de WhatsApp, tudo que vocês tiverem como prova e que eu vou levantar antes de iniciar o processo, já vai ser apresentado para o juiz. Então, ouvir vocês para saber o que aconteceu não vai ser necessário, porque todas as informações já vão ser dadas para o juiz de cara. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ação ou de um tipo de ação que tem uma natureza jurídica que precisaria de uma audiência de instrução, que não é o caso da de vocês, tá? Vou dar um exemplo bem simples que eu acho que vocês vão conseguir me entender. Imagine uma batida de carro, tá? Um carro A bateu no carro B. A gente apresenta a foto da batida, apresenta o documento do carro e tudo mais, só que o carro A está dizendo que o carro B avançou o sinal. E o carro B está dizendo que quem avançou o sinal foi o A. Esse é um tipo de processo que ia precisar de um esclarecimento fático. Você entende? A gente precisaria de testemunha para dizer, olha, não, quem realmente avançou o sinal, quem estava em alta velocidade, quem freou, quem não freou. E eu tenho que ter testemunhas oculares ou até os próprios condutores, que são, né, os motoristas, para dizer, não, meu sinal estava amarelo, não, meu sinal estava verde. E, consequentemente, aquilo ali tem um deslinde, tem um final. O processo de vocês, não. O processo de vocês é muito simples. Vocês investiram um valor numa plataforma, colocaram um aporte, essa plataforma negou acesso a vocês e negou a devolução do dinheiro. Então, eu não preciso de uma testemunha para dizer o que aconteceu. No documento, isso já vai estar provado. Você entende? Então, consequentemente, o juiz não vai chamar 10 pessoas, 50 pessoas que seja, para poder ouvir a mesma coisa. O que aconteceu? Não, a plataforma foi bloqueada. A gente já vai produzir provas que conseguem mostrar tudo isso para o juiz, que a plataforma foi bloqueada, que vocês não têm direito ao saque, que vocês sofreram um golpe, vai ter a narrativa dos fatos nos boletins de ocorrência, na própria petição inicial, que é o documento que eu vou preparar para iniciar o processo. Então, assim, essas informações vão estar amplamente comprovadas, né, e já vão ser disponibilizadas, ao juiz. Então, a presença física de vocês ela é totalmente desnecessária. Na pior das hipóteses, se um juiz definir uma audiência de instrução para querer ouvir vocês ou algo do tipo, eu posso pleitear também que a audiência seja realizada de forma virtual. Então, vai acontecer igual a gente está fazendo aqui, cada um da sua casa, num vídeo, para poder falar. Mas, como eu falei, provavelmente nem vai precisar. Mas a gente sabe que juiz, assim, a gente tinha um ditado na faculdade, né, que é de cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vai sair, que hora vai sair. Então, pode ser que o juiz, erradamente, não, eu quero uma audiência, eu quero ouvi-los. Eu vou fazer um pedido, né, representando todos vocês, dizendo, olha, excelência, a audiência tem que ser virtual para poder atender, né, a possibilidade de todos os autores, de todos os meus clientes. Então, isso é bem tranquilo em relação a isso. Eu posso te garantir que a sua presença física ela não vai ser necessária. Tá bom? Acho que a pergunta ficou respondida. Agora eu vou falar sobre os honorários, depois eu abro para você complementar. Em relação aos honorários, então, esse valor é um custo inicial, tá? Então, ele, sim, tem que ser pago no início do processo. Porém, eu consigo parcelar, né? Então, doutor, eu tive uma dificuldade financeira muito grande, todo o meu dinheiro ficou preso lá, eu não consigo arcar com esse valor integralmente. Então, a gente vai conversar, eu coloco para conversar com o meu setor financeiro, o pagamento normalmente a gente faz ou via boleto ou via Pix, está direto para o CNPJ do escritório, então é um escritório de advocacia devidamente registrado perante a OAB, né, perante os órgãos competentes, então não tem risco de golpe, até porque eu sei que vocês também acabaram de sofrer um golpe, né? E agora tem que depositar a confiança num profissional. Então, por isso mesmo que eu faço questão de fazer reunião com vocês, de esclarecer o máximo possível, de mostrar toda a nossa presteza e assim que a gente se importa realmente com a causa de vocês, é a nossa forma de trabalho, tá? Então, a gente tem toda uma roupagem de legalidade, pessoa jurídica, tudo certinho. Então, a gente pode parcelar, tá, dentro da possibilidade de vocês num parcelamento que não também onere muito o escritório. Por exemplo, a gente também não vai parcelar talvez R$500 em 20 vezes, porque aí realmente o custo do parcelamento para a gente já não vai
compensar, porque o parcelamento muito longo assim, num valor muito pequeno, porque a gente tem custo de gerar boleto, a gente tem um setor financeiro que tudo isso gera custo. Mas a gente consegue parcelar até num limite mínimo ali, sem gerar juros, sem nada para vocês, sem maiores problemas. Tá bom? Aí essa pergunta assim, de quantidade de parcelas, de parcelamento, a gente resolve, eu peço até para depois vocês resolverem direto com o setor financeiro. Aí eu coloco o setor de financeiro em contato com todos vocês para poder ir gerando lá as cobranças, tá bom? A minha parte é mais a parte jurídica mesmo. Pode falar, Josilene. Tem alguma possibilidade de o governo ele cair em cima e esse dinheiro ficar preso e a gente não conseguir resgatar? Porque, assim, no caso daquela pirâmide da Telex Free, Sim. a juíza do Acre, ela conseguiu bloquear as contas e a gente não teve retorno de jeito nenhum. Tem possibilidade disso acontecer com esse golpe que a gente levou? Então, Desse... sim, eu gostei também da sua pergunta. Atos de governo é um pouco difícil da gente prever, porque é uma situação, né, do Poder Executivo ou Legislativo que a gente não consegue confirmar se pode acontecer ou não pode acontecer. O que a gente atua aqui é da seguinte maneira: a maioria desses processos, né, que ocorre esse tipo de pirâmide, né, quando tem uma investigação, por isso que eu falei que o boletim de ocorrência ele é importante, costuma ter bloqueios também, feito pela própria autoridade policial ou pelo Poder Judiciário, que define para ter bloqueio para não lesar os consumidores. Então, vamos supor que a própria polícia ou o próprio Poder Judiciário, uma juíza de algum lugar do Brasil, bloqueie esses valores. Isso aconteceu no processo da GAS, né, que é a Gás Consultoria do Gladson. Não sei se vocês têm ciência desse tipo de caso. A gente atua muito nesse caso aqui também no Rio de Janeiro, porque a empresa é daqui de Cabo Frio, um município aqui do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? A Polícia Federal fez uma operação que é denominada Criptos, tá? E conseguiu bloquear, se eu não me engano, 3 bilhões da GAS. Esse valor ele foi bloqueado com o fundamento de não lesar os consumidores. Não foi um bloqueio para ir o dinheiro para o governo. Foi um bloqueio para poder devolver os valores aos consumidores. Porém, a polícia ela não faz uma devolução automática. Não adianta você fazer um registro de ocorrência e ficar sentado em casa esperando que o dinheiro vai retornar. Não vai. Você precisa de uma medida jurídica para poder esse dinheiro retornar, seja através de uma ação, que é o que a gente está oferecendo aqui para vocês, ou de algum outro procedimento, talvez até a empresa pagar vocês diretamente, o que a gente acredita que não deve acontecer, porque foi um golpe. Então, assim, se isso ocorrer, a gente teve um bloqueio lá de algum juiz ou da autoridade policial de todo o dinheiro da empresa ou de grande parte do dinheiro da empresa. Nosso processo já tendo sido tramitado ou já estando, né, numa fase avançada, a gente pode pedir ao juiz para oficiar esse órgão que fez o bloqueio e resguardar os valores de vocês. Então, por exemplo, é o que a gente faz aqui no escritório, a gente tem especialidade nisso. O juiz de algum lugar do Brasil bloqueou 50 milhões da empresa. A nossa ação está discutindo 1 milhão, por exemplo, eu vou mandar um ofício para esse juiz que bloqueou 50 milhões, informando, olha só, excelência, 50 milhões que foram bloqueados aí, 1 milhão é desses autores aqui, tá? Então, resguarda o valor. Isso a gente chama de resguardo de valor. Então, se esse bloqueio acontecer no curso do processo, é até bom, porque é uma garantia de que esse valor não vai ser dissipado, que esse patrimônio não vai ser transferido aí para a laranja, para outras pessoas e acabar trazendo uma dificuldade maior para a gente poder encontrar esses valores. Tá bom? Respondido? Só mais uma pergunta. Sim. A gente tem que trabalhar com honestidade, não é isso? Sim. Então, assim, quando eu entrei, faz 8 dias hoje que eu entrei, então, assim, eu não recuperei nada. Não ganhou nada, sim. Entendeu? Então, assim, muita gente que entrou recuperou alguma coisa. Então, eu falo assim, na soma, eu acho provável, assim, que a gente deveria ser honesto. Se eu não recuperei nada, então eu tenho o direito de receber todo o valor que eu investi. Agora, assim, se eu tivesse investido e tivesse recuperado alguma coisa, não ia dizer assim que eu investi tanto e vou ter que ter o estorno de volta, sabendo que já tinha
recuperado alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ser honesto, né, nessa parte, porque Sim. aí vai ter sabidinhos que vai dizer eu apostei tanto, não recuperei nada. Só que aí ele não vai ter como enganar, porque assim, existem os comprovantes que ele Sim. recebeu, né? Então, isso aí eu acho que seja bem certinho, tá entendendo? Quero dizer. Não, entendi sim. Gilene, eu vou até te esclarecer em relação a isso também, para poder sanar todas as suas dúvidas. Nesse checklist que a gente pede de documentação comprobatória, a gente pede o comprovante dos aportes e extratos bancários comprovante do recebimento. Então, óbvio, eu investi 20 mil, mas eu consegui tirar 10. Você vai, talvez, pleitear só o que ficou na plataforma, tá? Independente que tenha sido lucro ou que tenha sido aporte. Se é um valor, vamos dar um exemplo, retirando a plataforma, vamos dar um exemplo de um banco comum. Se você tem 50 mil reais num banco, ou se você tem 30 mil reais num banco, esse dinheiro está sob custódia desse banco, mas o dinheiro é seu. Então, ele tem que devolver. Ponto. A mesma coisa é a plataforma. Era um valor que estava custodiado pela plataforma. Se é lucro, se é aporte, tem que ser devolvido. Então, a natureza jurídica do pedido para todo mundo vai ser o mesmo: devolver o valor que esteja lá aportado. Agora, óbvio, a pessoa querer ajuizar a ação ou não é uma decisão pessoal. Vai ter pessoas que vão falar: olha, eu investi 20 mil, pô, recuperei 20, ganhei 25, ficou só uns 5 mil lá. Talvez, para a pessoa, não vale a pena, porque ela conseguiu tudo que ela investiu de volta, ou ela conseguiu até um pouco mais do que ela investiu. Então, ela pode dizer: olha, não quero, o dinheiro que tiver lá ficou, já tirei o meu prejuízo, vamos dizer assim, ou tirei o meu lucro, né? Ou o meu prejuízo foi muito pequeno. Isso vai ser uma decisão pessoal. Eu não obrigo ninguém a ajuizar a ação. Pelo contrário, eu estou aqui para fazer a reunião justamente para isso, para esclarecer o máximo possível para vocês e a pessoa saber o que ela quer. Não, eu quero sim deixar o meu direito na mão do escritório de advocacia do Dr. Wagner e ele vai tentar recuperar meus valores. Não, eu não quero ter custo nenhum agora, ter que pagar advogado, meu prejuízo foi pequeno, eu não quero. É uma decisão pessoal, eu estou aqui ainda, nem sou advogado de vocês, eu estou aqui só como um profissional do direito, esclarecendo todas as questões com vocês, então essa decisão vai ser exclusiva e pessoal de cada um. O único adendo que eu faço, né, que é uma orientação, não é, em hipótese alguma, uma forma de colocar pressão em vocês, pelo contrário, é um esclarecimento, é que esse tipo de golpe, quanto mais tempo a gente deixa passar, pior fica. Eu tenho experiência nesse tipo de processo. Então, se a gente for deixando os meses passar, às vezes acreditando numa desculpa da empresa, não, a plataforma está passando só por uma manutenção, mas vai voltar. Ou então, a gente tem intenção de pagar todo mundo, mas só em dezembro. Isso costuma ser justificativas vazias para ganhar tempo. Tá? Então, a minha orientação como profissional é o seguinte: está com cheiro de golpe, procura um advogado, se for eu ou qualquer outro, porque quanto mais tempo demorar é pior, porque hoje a gente tem todo um rastreamento. Vocês depositaram, pagaram a Stone pagou a empresa, tem CNPJ registrado, tem valores passando. Agora, daqui a pouco, passa para X, que passa para Y, que passa para Z, que passa para W, e a gente não consegue chegar nesse dinheiro, porque deixou passar meses e meses, entendeu? E a gente, às vezes, não consegue nem esse comprovante de transação. Então, assim, olha, eu quero recuperar meu dinheiro, eu estou disposto a ajuizar essa ação. Seja célere. Não deixe o tempo passar, já levante a documentação, já procure um advogado, participe de reunião para poder esclarecer os seus direitos, como vocês estão fazendo aqui. Então, eu acho louvável de todos vocês, tá, que se comprometeram. O grupo é enorme, tem um monte de gente que não está nem aí. Então, assim, a gente também, nas ações coletivas, a gente sempre dá prioridade para quem realmente tem interesse, tá? Quem fica naquela conversa, não levanta documento, passa o prazo, não entrega o documento para a gente já tira. Se quiser ajuizar a ação mais para frente, aí é sob total risco da pessoa, tá? Então, a minha orientação é, né, o direito de vocês é muito bom, mas a tarefa é árdua, é uma tarefa difícil. Então, sejam céleres, né? Busquem o direito de vocês o mais rápido possível,
porque é mais um ditado que também era dito na minha época de faculdade. O direito, ele não socorre a quem dorme. Então, se você dormir, provavelmente seu direito vai passar despercebido. Tá bom, Jusilene? Espero ter respondido as perguntas aí a contento. Tem outras pessoas aí online ainda. Vou perguntar se tem alguém com mais alguma dúvida, ou se as dúvidas da Jusilene já esclareceram todas as questões para vocês. Né? Vou dar uns minutinhos aí para alguém aparecer, senão eu vou encerrar aqui e fazer breves palavras aqui de encerramento. Primeiro, eu vou colocar aqui o e-mail do escritório para contato, tá? Caso vocês estejam com alguma dificuldade pelo WhatsApp ou algo do tipo, o nosso e-mail é esse. Então, vocês podem mandar e-mail para lá que a gente vai responder com o máximo de urgência possível. Nosso escritório, a gente tem um horário de expediente que é de 9 às 18, tá? Mas como esse golpe foi perpetrado aí há pouquíssimo tempo, a gente está numa força-tarefa, tá? Para tentar, trabalhando inclusive até às vezes 10 horas da noite, meia-noite, para tentar dar um retorno positivo para vocês. Só que nem sempre a gente consegue responder todo mundo no mesmo, né, na mesma hora, no mesmo minuto. Às vezes a gente está em alguma urgência ou diligência do próprio escritório, investigando aí, estudando a própria empresa de vocês e outras empresas. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência, mas eu vou tentar, junto com toda a equipe aqui do escritório, dar o máximo de atenção possível para vocês, tá? Eu mandei aqui no chat o e-mail. Eu acho que todas as dúvidas estão sanadas, porque mais ninguém se manifestou. Quando essa reunião aqui acabar, eu vou disponibilizar o link da gravação lá no grupo, tá? Só deve ter que aguardar uns 30 minutinhos aproximadamente, porque eu preciso primeiro fazer o download desse vídeo, colocar num drive e depois disponibilizar o vídeo para vocês, mas esse vídeo vai ser disponibilizado, então quem não assistiu a reunião toda, ou pegou pela metade, ou até quem, né, sequer entrou, mas está lá no grupo, vai ser disponibilizado esse vídeo, tá? É uma honra para mim, como advogado, né, ter falado aí aproximadamente 1 hora para vocês, ter esclarecido todos os pontos, ou pelo menos a grande maioria deles. Acho que o direito de vocês é um direito muito bom. Se eu fosse autor nessa demanda, né, uma impressão pessoal minha, se eu fosse investidor dessa plataforma e autor nessa demanda, eu iria sim buscar os meus valores, porque eu acho que a gente trabalha muito para poder né, ter o nosso dinheirinho ali, tentar investir e ter uma vida melhor, e sofrer um golpe dessa natureza é uma covardia muito grande. Então, não só por ser uma escolha, né, atuar nesse tipo de área, mas é algo que me motiva muito de tentar recuperar o dinheiro de todos os meus clientes, porque eu acho um absurdo, assim, moralmente falando, a pessoa simplesmente se locupletar de valores que pessoas batalharam, às vezes pegaram um empréstimo para poder investir colocaram a confiança ali naquela plataforma e depois sofreram esse duro golpe. Então, eu sempre tento agir com, né, vigor, com muita diligência, com veemência, para tentar recuperar o dinheiro de todo mundo, tá? Esse é o meu objetivo. E, assim, desejo sorte para a gente, né? Para todos vocês, inclusive para os meus clientes que vão se tornar meus clientes e também para os que não vão, também desejo sorte, espero que consigam recuperar os valores, que tomem providências para isso, tá? Assim que o vídeo for encerrado, eu vou colocar o link para vocês e vou me manter à disposição lá no número de WhatsApp e do e-mail que eu passei aí no chat, que é o contato@wagnermendonca.com.br. Tá? Obrigado a todos vocês. A gente pode estar marcando outras reuniões se ficarem muitas dúvidas pendentes. Eu vou ver lá de acordo com a resposta do grupo, depois de todos assistirem a reunião, tá bom? Desejo uma ótima tarde aí para todos vocês e qualquer dúvida podem me acionar lá no WhatsApp. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi um prazer mais uma vez estar falando com todos vocês. Muito obrigado.